mas a gente queremos falar um pouco sobre 4 coisas que o Espírito Santo faz na nossa vida. Amém? 4 coisas que o Espírito Santo faz em nossa vida. Primeira coisa que o Espírito Santo faz em nossa vida é convencer o homem do pecado. Amém? Convencer o homem do pecado. Porque nós sabemos que a gente antes também não conhecíamos a palavra de Deus. A gente não conhecíamos a palavra de Deus. A gente era ignorante, nosso linguajar popular conhecido. A gente não conhecia a palavra de Deus. A gente não sabia antes o que era servir a Deus. A gente não sabia antes o que era estar na presença de Deus. Mas Deus enviou alguém um dia para nós e pregou o Evangelho, pregou a palavra, e através da palavra que foi pregada, o Espírito Santo nos convenceu, e por isso a gente está aqui na presença de Deus. Por nós, tenho certeza que a gente não estaria, mas o Espírito Santo, ele cria um meio, ele cria uma estratégia para nos trazer para a casa de Deus. Eu posso dizer às irmãs que eu tive o privilégio de ser criado no berço evangélico, mas só fui ser crente com 15 anos de idade. Outros não foram evangélicos, mas por ouvir a palavra de Deus, Deus tocou no coração e eles aceitaram Jesus e estão na presença de Deus hoje. Cada um, Deus, ele trabalha de uma maneira. E eu quero dizer às irmãs que por Deus ter um propósito, Deus ele tem a sua maneira de trabalhar. Deus ele tem a sua maneira de agir. Deus ele tem a sua maneira de fazer. Porque nós sabemos que a gente prega, mas quem faz a obra é Deus. A gente pregou, a gente falou, a pessoa não quis. O que é que a gente vai fazer agora? Orar para Deus fazer a obra. Não é verdade? Mas tenha certeza, minha irmã, que aquela semente que você plantou, Deus vai dar crescimento e você vai ver aquele ou aquela aqui na presença do Senhor. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Não é irmão José que faz a obra, não. Irmão José apenas é o pregador, que prega a palavra. Mas quem vai convencer aquele ou aquela através da palavra é o Espírito Santo de Deus. E a gente tendo uma vida de bom testemunho na presença do Senhor e diante das pessoas. Não é verdade? Então, 4 coisas que o Espírito Santo faz na vida do homem. Eu me lembro que eu já era crente e antigamente, um exemplo aqui, a irmã Maninha ainda não era. E eu pregava para a irmã Maninha, pregava para o irmão Carlinho, e graças a Deus que a irmã Maninha aceitou Jesus, até hoje está firme. Carlinho aceitou Jesus, até hoje está firme, porque alguém pregou, mas Deus fez a obra e trouxe eles para a presença de Deus. E hoje eles estão aqui também servindo ao Senhor com alegria. Não é verdade? Então, como alguém, irmã, pregou para a gente temos que pregar. Pregar como? Através do bom testemunho, através de um folheto, através do evangelismo, através de um culto que a gente faça na praça, na rua. Pega o microfone, a caixa de som, prega, pode pregar. Quem faz a obra é Deus. Tá certo? Tá dando para entender? Tá dando para entender? Amém? O Espírito Santo, ele garante a salvação. O Espírito Santo, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele garante a salvação. Porque a gente aceitou Jesus para quê? Para ir morar no céu. E quem morreu na cruz há mais de 2000 anos atrás para salvar? Jesus. Então o Espírito Santo, por meio da palavra, ele garante a salvação. Mas a Bíblia diz: ser fiel até a morte,
e eu lhe darei a coroa da vida. Não é para a gente ser crente até 20 anos, não. Até 30, não. É para a gente permanecer até o final, para Ele nos dar a coroa da vida, a vida eterna. Porque nós sabemos, minhas irmãs, que muitas pessoas, infelizmente, já não estão mais na presença de Deus. Pessoas que passaram na minha época, na época das irmãs, que congregaram junto com a gente, mas infelizmente o Espírito Santo, infelizmente, o inimigo da nossa alma colocou frieza, ele infelizmente se atrapalhou com o pecado e se afastou da presença de Deus. Mas graças a Deus, que até aqui, Deus ele tem nos sustentado. Com a misericórdia do Senhor e a oração da igreja, a gente tem permanecido até hoje. Não é fácil ser crente. Não é verdade, irmã? Aceitar Jesus, todo mundo aceita. Mas permanecer é mais complicado. Para ajudar a permanecer, só Deus mesmo. Porque a gente tem que estar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu não posso olhar para a irmã Maninha, a irmã Maninha não pode olhar para mim, eu não posso olhar para a diaconisa Leusa, nem a diaconisa Leusa olhar para mim, porque se olhar para mim vai ver falha, vai ver defeito, vai ver eu, mas se olhar para Jesus, vai ver que Ele é autor e consumador da nossa fé e tem a salvação para nos dar. Porque a gente é falho. Se a gente olhar, não, irmão, é assim, não, olhe para Jesus. Não, tenho vontade de ser crente, mas vontade de crente é assim, não, olhe para Jesus, porque a salvação é individual. Não é verdade? Eu me lembro de um testemunho, irmãs, que eu ouvi de um irmão que gostava de um testemunho de um irmão que gostava de olhar. Ah, pastor, eu estou olhando esse irmão que faz isso, essa irmã que faz aquilo. Aí ele disse, pega um copo d'água e coloca na bandeja. Aí colocou um copo d'água dentro da bandeja e começou a carregar, olhando para frente. Aí o pastor perguntou para ele, você olhou para frente, caiu a água? Não, por quê? Porque você estava olhando para alguém. Bem assim é se olhar para Jesus. Se olhar para Jesus, você não cai, você não desiste, você não desanima. Não é verdade? Tem que olhar para Jesus. Porque, irmã, tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia já dizia e diz, por aumentar o pecado, o amor de muitos vai se esfriar. Quantas pessoas, infelizmente, têm desistido, têm parado. Mas graças a Deus que eu e você está aqui até hoje, servindo a Deus com alegria e dedicação. E a palavra que eu digo, que é para mim também, não desista. Não desista de servir a Deus em meio à luta. Não desista de servir a Deus por causa de prova. Não desista de servir a Deus por causa de levante. Não desista de servir a Deus por causa de cara feia. Não desista de servir a Deus porque alguém olhou com cara feia para você. Não, você olhe para Jesus, que é a única pessoa que nos dá a salvação e que não tem nenhum defeito, nenhum pecado. Mas irmão José tem defeito em pecado, irmão José não salva, irmão José não perdoa pecado para a salvação, mas o Deus que você serve lhe perdoou, Ele lhe salva, Ele que transforma, Ele que liberta e Ele que está nos preparando para ir morar no céu. Mas a gente temos que permanecer, não é verdade? Porque o pecado, dizia o homem da presença de Deus, e vitamina para o pecado é oração, é leitura da Bíblia, é uma vida consagrada diante de Deus, não é verdade? Porque nós sabemos que quando Jesus ele mandou o Espírito Santo, que o mundo não conhece, não é verdade? As pessoas lá de fora não sabem o que é a presença do Espírito Santo. As pessoas lá fora, irmão, muitas das vezes não entendem o porquê a gente é alegre, o porquê a gente sorri, porque a gente é feliz, porque a gente vive alegre. Rapaz, você passa tanta luta e alegre, você passa tanta prova e nunca vejo você triste, nunca vejo você com cara feia, nunca vejo você desanimado. É porque a gente tem o Espírito Santo na nossa vida. E a Bíblia diz que o mundo não conhece, as pessoas não conhecem, não é verdade? Então, irmã, primeira coisa que o Espírito Santo faz é convencer a gente do pecado. Convenceu? Convenceu. É por isso que a gente está aqui, não é verdade? Segundo, Ele nos traz a salvação. Estamos caminhando para chegar no céu com a ajuda de Deus, não é verdade? Terceiro, Ele ensina. O Espírito Santo, Ele ensina, não é verdade?
Às vezes a gente diz assim: eu não sei falar, mas a Bíblia diz que no abrir da tua boca, tenha certeza que o Espírito Santo vai colocar a palavra. Antes de falar qualquer coisa, tenha certeza que se você orar, dobrar o joelho no chão, o Espírito Santo vai lhe dar sabedoria, vai lhe dar entendimento, vai lhe dar discernimento para você saber na hora o que vai falar. Porque se for de mim mesmo, eu posso estourar, como diz a linguagem do povo popular, eu posso estourar e falar coisas que nem devia falar. Mas orando a Deus, o Espírito Santo me dá equilíbrio, o Espírito Santo me dá calma, o Espírito Santo me dá paz e me dá entendimento e sabedoria para resolver aquela causa que para mim parece impossível, mas para Deus não é. Tá, irmã? Quando a gente estiver passando alguma coisa, a irmã quer falar bem, sabe? A irmã Luísa? Quando a irmã for falar qualquer coisa, ele fala: ore, que o Espírito Santo dá sabedoria, dá entendimento, dá sabedoria e entendimento para você saber lidar com essa situação. Que se for por nós, é capaz da gente voar no pescoço da pessoa que está nos atribulando. Não é verdade? Que a gente é ser humano. É capaz de falar o que não deve, porque a gente é ser humano. Mas se a gente buscar Deus em oração, Jesus vai dar sabedoria, Jesus vai dar entendimento, vai dar calma e tudo vai ser resolvido em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele nos ensina. Está escrito na Bíblia, pode ler, Tiago, capítulo 1. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Peça, porém, com fé. Então peça sabedoria a Deus. Porque eu fui estudar, irmã. Existe a diferença do sábio e do sabido. Sabia disso? Que existe a diferença do sábio e do sabido. Aí eu fui estudar qual é a diferença. Aí Deus foi abrindo minha mente. A diferença é que o sabido diz que sabe de tudo e no final não sabe nada. Soube entrar, mas não sabe sair. E o sábio é aquele que tem a visão de Deus, que nem entra e se entrar sabe sair, porque Deus dá sabedoria. O sabido é assim, diz que sabe, mas no final não sabe nada. Entra e não sabe sair, não onde entrou. Mas o sábio, se entrar, sabe sair, porque Deus dá sabedoria para ele acalmar a tempestade e situação que está a passar. Não é verdade? Aí nessa... Não é isso? É orar e vigiar. É orar e vigiar. Não é verdade? Eu que pelejo com o povo uma ruma de ano, que eu sou da igreja, um bocado de ano, que Deus me deu de servir a Deus. Aí eu dizendo a minha esposa, que ela é nova na fé, só tem 7 anos de crente, eu digo: cada pessoa nós temos que saber ajeitar de um jeito que Deus dá. Um é de um jeito, outro é de outro. Aí a irmã até brinca: irmã, dá para ser pastor. Eu digo: Deus me livre uma hora dessa. Não quero ser pastor de jeito nenhum. Tá bom assim, né? Mas a sabedoria que Deus dá a gente é para saber lidar com cada um. Um é de um jeito, um é de outro. Um eu posso apertar, outro eu não posso. Um eu tenho que ir devagar, outro eu posso dar uns apertos. Porque hoje, se a gente faz qualquer coisinha, o que é que a pessoa faz? Quer desistir. Mas eu digo: irmã, quando nós falar dentro da palavra, não desista não, que é para o seu bem. É porque Jesus quer que você vá morar no céu. Né, irmã? Quando a gente falar dentro da palavra, receba que a palavra é de Deus. Não é verdade? Que quando o irmão José orar, tenha certeza que Deus vai dar a palavra para a tua vida. E não é a palavra do irmão José, é a palavra de Deus, para você ser abençoado e ser fortalecido na presença do Senhor. Que eu não posso, irmã, falar o que eu quero, mas tem que falar o que Deus manda eu falar. Não é verdade? Aí hoje nós pedimos essa graça, porque de repente fala uma coisa que não deveria falar, a pessoa já fica desanimada, fica com raiva, aí, meu Deus, pelejar com o povo, só Jesus na causa, né? Mas estão servindo a Deus para ir morar no céu. Não é verdade? E para cada um, nós temos que ter uma palavra que Deus dá. Uns é como eu disse no início, a gente pode apertar mais um pouco e já está mais firme, né? Outro é devagarzinho, outro nós não apertamos muito, que está começando ainda. É como a Bíblia diz, nós temos que dar o leite materno. Para cada um, Deus dá uma estratégia e uma sabedoria. Mas eu quero dizer às irmãs que a palavra que for atrás da minha vida, do pastor, da irmã Maninha, da irmã Fátima, da irmã Lídia, essa abençoada, da irmã Leusa, se for a palavra de Deus, receba. Não fique triste não, porque Deus dá uma palavra porque Ele quer o seu bem e não quer ver você se afastar nunca dos caminhos dele, ou seja, do caminho do Senhor, tá certo? Que Deus abençoe. Então o Espírito Santo, ele convence o homem da justiça, do juízo do pecado, ele traz a salvação e ele
nos consola e nos dá sabedoria.